Reconfigurada na casa, o Executivo Estadual já conseguiu aprovar diversos projetos na atual legislatura. Entre eles, a reforma administrativa, reajustes aos profissionais da educação, aditivos em contratos com a União e incentivos a grupos empresariais. Mas duas das principais bandeiras da gestão ainda não avançaram e têm potencial de gerar dissidências: a adesão ao regime de recuperação fiscal e as privatizações. Quais as perspectivas dessas pautas? Como têm sido os embates com a oposição? Eu converso com o cientista político Paulo Diniz. Paulo, bem-vindo novamente ao Mundo Político, sempre um prazer para nós receber. O prazer é meu. Paulo, o governador Romeu Zema iniciou o seu segundo mandato tendo como uma das prioridades declaradas estabelecer um novo relacionamento com a Assembleia, diferente do tensionamento que se viu na legislatura anterior. Ele não conseguiu emplacar inicialmente o presidente da casa, mas o objetivo principal foi alcançado nesses primeiros meses? Ah, sem sombra de dúvida, até porque era difícil de se imaginar que uma relação poderia piorar mais do que durante o primeiro mandato, né? Então, qualquer melhoria, mesmo que fosse pequena, seria muito bem-vinda. E, na verdade, como você pontuou bem, a melhoria foi muito grande nesse primeiro semestre. O que indica isso, além dessas aprovações que a gente já citou? Olha, a campanha de reeleição do governador foi um teste obrigatório, né? Ou ele se integraria melhor com as forças políticas, e o legislativo é a casa que abriga as forças políticas todas, né? Ou ele não seria reeleito. Então foi uma prova de fogo de política que não teria como o governador passar por ela sem se aproximar mais das forças políticas partidárias. O presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, avisou ao se eleger, Zema só o apoiou ali na reta final do processo, chegou a tentar emplacar outras candidaturas, mas Tadeu avisou que não se oporia à tramitação de propostas do Executivo, mas também não atuaria como articulador político. Foi isso mesmo que aconteceu? Olha, eu acredito que sim, né? Que foi uma resposta a essa nova configuração do governo em relação ao legislativo, né? E que ele correspondeu na medida do apoio que recebeu. Então, dentro dessa conjuntura, foi muito positivo. O diálogo entre os dois, os dois chefes de poderes, como é que você tem visto? Bom, o começo foi promissor. Pelo que eu consigo prever, é que vai melhorar ainda mais, pelo menos no segundo semestre. Apesar, como você pontuou, de alguns espinhos aí que vão vir pelo caminho, mas a experiência desses primeiros 6 meses, de uma relação mais produtiva, ela é bem promissora. Pegou de surpresa a crônica política, Paulo, e boa parte dos deputados a saída do secretário de governo Igor Eto. Era ali uma semana decisiva dessa reta final de semestre, quando o governo enfrentava dificuldades aqui na casa para aprovar aditivos a contratos firmados com a União dentro do PAF, que é uma espécie de pré-requisito para adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal. Foi nomeado para o cargo, até então, líder de governo Gustavo Valadares. O que lhe pareceu essa mudança no primeiro escalão e que efeitos que ela pode trazer a médio prazo? Olha, o efeito imediato é uma melhoria, nas relações com o legislativo, já que você tem um perfil com experiência no legislativo, agora fazendo a outra ponta da conversa. Eu vejo essa mudança como uma correção de rumos do próprio governo. Como eu falei, faz parte desse processo de aproximação com as forças políticas, né? No início do governo Zema, nós tivemos ali 2 secretários de governo que não ficaram tanto tempo, mas que tinham um perfil político, acaba predominando alguém novo nesse meio, que foi o secretário Igor, mas eu vejo como o processo da eleição acabou levando novamente a essa aproximação com a política, né? Foi especulado na imprensa que um dos motivos da saída do secretário Igor seria o fato das privatizações não terem avançado. Mas há algo para além disso ali no jogo interno de forças do governo? Olha, certeza absoluta a gente nunca tem, né? A gente que acompanha de fora do governo, certeza a gente nunca tem. Mas eu vejo uma coerência, da reconfiguração desse governo no segundo mandato, recebendo forças, indicação de partidos, elementos aí de primeiro, de segundo escalão que são indicados por partido. Aquilo que todos os governos fazem no Brasil. O Brasil tem uma tradição de
de composição, o executivo reflete um pouco das forças do legislativo, né? No primeiro mandato Zema isso não aconteceu, agora no segundo mandato isso está acontecendo. Então eu vejo essa mudança muito mais como parte desse processo uma nova configuração do governo, agora abrigando forças políticas dentro do próprio governo, né? A política tradicional de volta no jogo do parlamento, seria isso? Seria um tradicional, mas não no sentido de algo arcaico, superado, mas no sentido da forma como é a política no Brasil. O Brasil tem um presidencialismo, mas com várias características informais de parlamentarismo, né? Dentre eles é esse, né? Dos secretariados, dos ministérios, sempre refletirem de alguma forma as forças que estão presentes no legislativo. O novo secretário, Gustavo Valadares, assumiu prometendo priorizar as privatizações, né, que seguem aí sem avançar na Assembleia. E a única por hora em tramitação é a da Codemig. O governo Zema tem, na sua visão, força política para conseguir emplacar essa agenda? Olha, aí eu estou falando também, né, tentando fazer uma perspectiva, olhando o primeiro mandato, fazendo uma perspectiva para o segundo. Alguns itens de agenda, eles começam, mas não necessariamente eles vão terminar. Eles começar já é um objetivo. Então, privatizações, né, o que se tem aí no discurso do governo mais para frente, a Copasa, a CEMIG, mas começando pela Codemig, são assuntos que vão começar, faz parte do processo político, mas eu acho que a expectativa de que ele se conclua, né, que exatamente isso que aconteça, essa privatização, é difícil de falar. E nem se não acontecer, não deve ser visto como um fracasso do governo. São temas muito difíceis, com legislações muito intricadas. É difícil a gente falar que isso vai acontecer, e se não acontecer, isso é uma derrota do governo. São assuntos que têm que acontecer, têm que tramitar, porque são do interesse do governo, né? Mas não necessariamente é algo que vai se concretizar. São bandeiras, sobretudo, do Partido Novo, né? E como que fica o partido nessa reconfiguração do governo, na sua avaliação? Porque o que se noticiava era de que o governo era muito, de certa forma, tutelado pelos ideais do Novo, né? Olha, o que eu percebo é que o Partido Novo ele teve uma eleição de 2022 trágica, né? Trágica no país inteiro, só Zema que se manteve com uma figura de destaque. Isso refletiu, acredito, até na correlação de forças dentro do governo. Então, ele cedeu espaço no processo de reeleição, mas cedeu espaço também porque era uma proposta de renovação, né, quase que fazendo um trocadilho, que não se concretizou. E é uma proposta que envelheceu sem acontecer. O eleitorado deixou isso claro. Então, essa perda de poder, tanto na urna como dentro do governo, ela faz parte mesmo de um projeto que não deu certo. Como é que você vê o papel do vice Matheus Simões no governo nessa reconfiguração? Eu acho que é a figura-chave. Acho que é a figura que está comandando essa reconfiguração. A gente percebe pelas posturas, pelas falas, retrospectivamente também, até antes, na preparação do processo eleitoral, ele já indicava um pouco o caminho que o governo deveria seguir e vem colocando isso em prática. Então percebe-se aí que há um planejamento político e uma execução que vem saindo ao pé da letra. Ele, de certa forma, talvez tenha até mais comando efetivo do Estado hoje do que o próprio governador? Pois é, eu vejo o governador Zema hoje muito seduzido, muito fascinado pela ideia da candidatura à presidência. Era um assunto que antes ele rejeitava, que ele não levava adiante, não respondia. E agora ele sempre estende um pouco o assunto quando ele é questionado a esse respeito. E isso, evidentemente, afasta um pouco, aí eu estou falando, né, como quem acompanha a política, isso afasta um pouco do dia a dia da gestão, né? A gente vai falar mais sobre esses rumos aí do projeto político do governador, mas antes disso vamos voltar para a Assembleia aqui ainda, porque temos questões importantes, né? Os dois blocos governistas na casa, Paulo, somam 57 deputados. Mas em temas aí, né, afetos ao funcionalismo, divergências ficaram claras, né, sobretudo com a bancada de segurança. E a emenda que estendia o reajuste de 12% que foi dado aos profissionais da educação para essa categoria foi rejeitada, mas com um placar apertado. Essas dissidências tendem a continuar? Bom, aí eu enxergo a pauta como item a item.
e não necessariamente uma base consolidada que vai apoiar o governo naquilo que é importante para o governo. Eu vejo isso até a semelhança um pouquinho do que acontece na Câmara dos Deputados, né? E especificamente a questão do servidor, ela é sensível, ela é sempre sensível. Então, acho que são itens aí que se destacam na pauta e que vão dar uma dinâmica própria. Segurança tem um componente até histórico de tensionamento no Estado, né? Sim, é um dos que mais vai destacar nesse sentido. 2019 tem um acordo que a categoria insiste em cobrar, que não foi né, levado a cabo pelo governo. Pois é um desses itens que o governo deve trabalhar, ou teria que trabalhar, com um deputado de cada vez. Negociar com um de cada vez e não confiar muito, porque esse processo de aproximação do governo Zema com a política do dia a dia, ele ainda está acontecendo, ele ainda está no seu curso. Não podemos falar que ele já se concluiu, que já tem bancadas consolidadas, né? O governo teve um histórico bem complicado nos últimos 4 anos. E a oposição em Minas, Paulo, como que você avalia a atuação do grupo até aqui, né, com o diferencial de estar nesse ciclo de poder, né, à frente do governo federal? Pois é, historicamente nós percebemos na oposição em Minas, na esquerda, né, estadual, uma vinculação muito grande às pautas nacionais, o que deixa a esquerda enfraquecida em Minas. Isso é um problema, eu já destaquei isso aí em outras ocasiões. É preciso que as pautas típicas estaduais, próprias, as dinâmicas da política estadual, elas sejam mais abraçadas pelo bloco que hoje é oposição e ter um pouco menos de vinculação às pautas nacionais. Claro que o apoio do Executivo Federal é importantíssimo, mas que ele venha de lá para cá, do federal para o estadual. E não necessariamente você tenha uma base aqui que olha muito mais para Brasília do que está acontecendo. Isso enfraquece muito e tem enfraquecido muito nesses 6 meses. Então, mas tem um tema, né, que de fato acho que está dependendo muito de Brasília, que é o regime de recuperação fiscal. Segue despertando muitas resistências na oposição, até mesmo em parte da base, e nas representações das principais categorias do funcionalismo. O Supremo já autorizou, Paulo, né, o governo do Estado a tocar a adesão com a União, independente do aval da Assembleia, prorrogando um prazo para isso até dezembro. Um pedido de desarquivamento do projeto aqui na Casa está parado à espera de um despacho da presidência. O que você imagina que deve vir pela frente, né? Esse jogo agora depende mais da União ou de algo que o Estado ainda possa fazer? Olha, infelizmente, esse é um assunto que ele depende do Executivo, tanto o Executivo estadual quanto o federal. O Legislativo e o Judiciário, eles ocupam um espaço que o Executivo não exerceu, né? O governador Zema propriamente. Esse histórico da dívida mineira está falando da relação de poder dentro da Federação Brasileira. O valor estimado é superior a 150 bilhões de reais, segundo os dados do governo de Minas. Pois é, nós tivemos a renegociação em 95 com o governador Azeredo, que por uma questão partidária não fez um bom negócio com o governo federal. Nós estamos falando de uma relação de poder e toda a federação ela funciona a partir de um equilíbrio de poderes entre os estados e a União. Então o Executivo deveria, antes de mais nada, o governador Zema deveria assumir o protagonismo e propor novos termos, porque agora nós temos um outro presidente e que talvez esteja mais aberto para outros termos dessa negociação. Então, nós estamos falando de política de executivo e uma política, um jogo de forças, por assim dizer. Como o governador nunca ocupou esse papel, ele nunca se tornou protagonista, fica, sabe, o assunto um pouco perdido entre o legislativo e o judiciário. Parece que está em banho-maria, né? Fica à espera de uma nova tratativa de acordos, mas que, de fato, não tem ainda nada anunciado objetivamente, né? De quais seriam essas contrapartidas, do que mudaria. Exatamente. Nós temos um formato, uma estrutura de negociação que veio do governo anterior, do governo Bolsonaro, com o governador Zema. Agora nós temos o governo federal com outra perspectiva, ou seja, nós temos tudo na mesa para renegociar e colocar outros termos. Mas o governador Zema não toma esse passo, não dá espaço, é a hora de exercer o seu poder, né, autônomo, assim como a União é autônoma. Mas as visões de Estado, né, dos dois governos são diferentes, né? Zema com o Estado mínimo, o Estado mais liberal, e
e o governo de esquerda que hoje está no Planalto com outra visão. Esse é o problema. Esse é o problema. A dívida que ela tem, que ela existe entre entes da federação, ela não é uma dívida unicamente, não é uma dívida privada entre entes privados, né? Ela é uma dívida que ela tem um componente político. Por exemplo, o governo federal tem uma série de valores em atraso com Minas Gerais que ninguém discute. E ele tem que ser discutido. Por exemplo, as reposições à Lei Candir, né, que tem um atraso enorme, valores aí acumulados aí de alguns bilhões. Há quem diga que esse tema estaria vencido, né, depois que foi feita aí uma mediação pelo Supremo, enfim, não foram valores tão significativos e perto do que se especulava. Pois é, nós temos uma relação dentro da federação entre executivo e executivo. É aí que as coisas têm que ser discutidas e resolvidas. Nós temos exemplos aqui do ex-governador Itamar, Hélio Garcia, que tinha uma postura altiva, eu não estou falando em combativa, eu estou falando uma postura altiva em relação ao governo federal. Né? Chegavam ali para conversar sabendo que está lidando. É um poder federativo em pé de igualdade com o outro. Não existe essa hierarquia entre União e Estado. Né? E agora nós não temos isso. A gente não tem visto, por parte da oposição, manifestações em relação, por exemplo, à Lei Candir. Seria um momento? Seria uma pauta perfeita, como eu falei agora há pouco, uma pauta estadual, de interesse de Minas Gerais, e que não se vincula, como eu falei, às dinâmicas do governo federal. É um prato cheio para a oposição agir. Paulo, a LDO, né, para 2024 foi aprovada essa semana aqui na Assembleia com déficit previsto de 6 bilhões de reais, que é superior ao valor estimado no orçamento de 2023, que é de 3 bilhões desse déficit. Não é um contrassenso ao discurso recorrente do governador de que a casa está em ordem, que o equilíbrio fiscal está sendo perseguido duramente? Com certeza, com certeza. Equilíbrio, o desequilíbrio que existe, e a gente vê isso nas contas, como você mencionou, ele é estrutural. Os estados no Brasil, eles perdem receita há muito tempo, em detrimento do governo federal, que concentra a receita quase toda. E é muito difícil que o Estado se mantenha equilibrado, como o governador diz. Eu estou até tirando um pouco do peso das costas dele. É difícil que qualquer Estado no Brasil esteja equilibrado, porque as políticas que são de responsabilidade do Estado, elas têm uma mão de obra muito grande. Educação e segurança pública, elas têm uma quantidade de servidores muito grande e não dá para enxugar. Não dá para enxugar. Então, realmente é difícil acreditar nesse discurso, porque a estrutura não contribui, não vai nesse lado. A gente tem falado, né, aqui, né, nessa entrevista aí de desafios da interlocução federativa, mas ao mesmo tempo que o Estado depende da União em alguma medida, né, para tratativas específicas, o governador Romeu Zema e o vice Matheus Simões, não raro, fazem críticas públicas bastante duras ao governo federal, ao próprio presidente Lula. Isso já é o horizonte de 2026 contaminando o ambiente? Me parece que sim. Me parece que sim. Eu tenho dito, né, que a política hoje ela anda numa velocidade muito mais rápida, ditada pela internet, né, uma ânsia de novidade, de notícia. Então esse discurso, essa pauta de 2025, 2026, ela está acontecendo hoje. E a gente percebe sim, né, do lado, né, da direita, vamos dizer assim, que já antecipou esse discurso, né? Tem a ver com a inelegibilidade de Bolsonaro, talvez um estímulo para essa antecipação, já que abre-se, né, um espólio? Exatamente, tem a ver. E mesmo antes da condenação do ex-presidente Bolsonaro, já se falava muito, né, em quem seria o nome a liderar, seria Tarcísio de São Paulo, Zema, o próprio Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele. Esse assunto foi puxado, né, para uns 2, 3 anos antes da hora. O portal Metrópolis noticiou recentemente, né, dentro desse contexto, que Zema estaria de malas prontas para o PL em um movimento a ser concretizado em breve. Né? São fontes internas do partido ali que deram essa informação em off, mas caso de fato aconteça, que impactos essa mudança teria, na sua visão, para o projeto político do governador e para a própria gestão estadual? Olha, o governador para pleitear a presidência da República, ele precisa de um partido grande em termos de estrutura, de recursos, e o Novo não dá essa estrutura para ele. Então essa mudança ela vai acontecer.
né? Em um momento ou outro, para o PL ou para um outro partido, essa mudança vai acontecer. Em relação especificamente ao PL, esse é um assunto que de tempos em tempos ele volta, né? Então eu acho que essa notícia tem sim um bom fundamento, porque antes dele candidatar à reeleição se especulou muito se ele iria buscar a reeleição pelo PL ou pelo Novo, acabou continuando no Novo. Então acho que isso faz bastante sentido. Em relação à gestão estadual, eu acho que esse processo aí de recomposição do governo vai se completar. Então vamos ter mais pessoas de trajetória política fazendo parte do governo, o que eu acho que é positivo. Você citou, né, outros postulantes a esse espólio bolsonarista, entre eles o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que divergiu publicamente de Bolsonaro recentemente na reforma tributária e tem dado alguns sinais de afastamento. É outro nome aí que de fato pode dividir esse protagonismo da direita, e como é que você vê as chances de Zema em comparação com as de Tarcísio, né? Ambos aí olhando para o futuro. Eu acho que Tarcísio não deve se candidatar a presidente, acho que só ele deve concorrer à reeleição em São Paulo, porque é o que ele diz, e ele, na trajetória dele, ele tem sido muito linear, muito claro no que ele coloca, mesmo com antecedência, então é o perfil dele. Ele não especula, ele não deixa dúvida no ar, ele é sempre muito preciso no que ele diz. E ele tem muito espaço para crescer em São Paulo, as gestões em São Paulo elas não são condizentes com o orçamento, que São Paulo tem um orçamento muito grande, mas um desempenho não é tão bom assim em políticas públicas. Ele confia que ele vai conseguir mostrar resultados e aí 8 anos é o melhor período. Eu acho que vai ficar um panorama muito favorável para a Zema, sim. Então, reforma tributária, a gente tocou aqui, né, e não só Tarcísio divergiu publicamente, como governadores, né, de partidos de oposição em geral não atenderam aos apelos do ex-presidente Jair Bolsonaro para que fossem contra a matéria, né? Nós vimos as bancadas desses estados votarem em peso a favor, inclusive a de Minas Gerais, e com declarações públicas elogiosas do governador Romeu Zema. Nesse caso, foi o pragmatismo que imperou? Ah, sim. Essa pauta recente da Câmara, né, que inclui a reforma tributária, o arcabouço fiscal, o governo Lula tem colocado as propostas e ele tem sido muito aberto nas negociações. Por exemplo, o arcabouço ele foi quase todo modificado. A aprovação é muito mais um projeto do Congresso do que do Executivo. E também na reforma tributária também foi alterada profundamente o processo do governo. Então isso se torna uma pauta nacional e não partidária. Bolsonaro, inclusive, ele se envolveu com o assunto aos 43 do segundo tempo e quis forçar ali uma influência. Acabou trazendo para si uma derrota? Trouxe uma derrota, mais uma das derrotas políticas que ele poderia ter evitado, né? Um afobamento, uma agressividade, uma falta de argumentação. Ele, mais uma vez, foi o maior inimigo dele mesmo. Minas tem muito a ganhar com a reforma? Olha, esse assunto vai depender mais da regulamentação do que, né, do texto básico que saiu até agora. Mas eu pessoalmente sou um pouco receoso que as decisões aí tributárias estaduais não fiquem totalmente na mão do Estado. Era uma preocupação que foi inclusive expressa por governadores ali naquele conselho federativo, né, que está prevista a criação. Pois é, eu acho que mesmo com esse instrumento, considerando aí o nosso histórico de centralização, o governo federal vai crescendo muito, eu acho um pouco arriscado. O movimento para além das fronteiras do Estado, né, que chamou a atenção, foi a criação de um consórcio de governos do Sul e Sudeste, que juntos respondem por 70% do PIB do país. Essa cooperação administrativa, né, que é o objetivo declarado aí do consórcio, pode ter desdobramentos eleitorais? Olha, eu tenho visto que sim. Eu tenho visto que sim, indo até um pouco além da estrutura dessa instituição, desse consórcio, né, mas sim de uma afinidade das figuras dos governadores. Né? O governador Zema já esteve em Santa Catarina, ele é muito bem recebido, no Paraná e tal. Então eu vejo um alinhamento político que está por trás dessa institucionalidade aí que se formou. Vamos ficar atentos então aos próximos passos desse xadrez. Paulo, muito obrigado por mais uma conversa conosco no Mundo Político.
Eu que agradeço, um abraço para toda Minas Gerais. Eu conversei com o cientista político Paulo Diniz. Falamos sobre os projetos aprovados pelo Executivo Estadual na Assembleia no primeiro semestre legislativo, as mudanças na articulação e as perspectivas de pautas prioritárias pendentes. E ainda da relação do governo Zema com o Planalto e com outras forças da direita no Brasil. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.